Já vamos começar daqui a pouquinho. Nós vamos finalizar hoje a Coríntios 8, e quem sabe eu consiga também já fazer o 9 nessa noite aqui, tá? Vamos ver. Muito bem, vamos dar início aqui a nossa meditação, a nossa aulinha de hoje, de 2 aos Coríntios. Vamos orar, agradecer a Deus, né? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia, e porque assim como nós iniciamos esse dia, graças ao Senhor, na presença do Senhor, na oração e na palavra, também queremos finalizar o nosso dia dessa forma, oferecendo de antemão o nosso descanso dessa noite em tuas mãos, e queremos descansar, dormir, mas com a palavra em nossa mente, em nosso coração, Pai. Obrigado pela semana que tem nos dado até aqui, por todo o teu cuidado, o teu amor, o teu zelo, a tua fidelidade. Obrigado pela salvação, pela graça, pelo perdão dos nossos pecados, e porque pelo Espírito Santo o Senhor nos faz igreja. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra nesse instante, que possa falar ao nosso coração, nos ensinar. Ó Deus, mas também desde já eu coloco a vida dos meus irmãos que aqui estão, coloco, Senhor, todas as suas preocupações diante do Senhor, Pai, suas necessidades específicas, pedindo que o teu Espírito Santo possa trazer paz sobre cada coração e nos fazendo entender, ó Deus, que o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso consolo e a nossa salvação. Que o teu Espírito Santo esteja com cada um neste momento, falando por intermédio da sua palavra. Assim é o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vimos na semana passada, né, segundo aos Coríntios, capítulo 8, né? Nós fomos até o verso de número 14, que diz: mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Então, Paulo aqui, ele escreve aos Coríntios para que participassem da contribuição às igrejas da Judéia, uma vez que a ideia havia partido, né, dos próprios corintianos aqui, né, dos coríntios, em ajudar os irmãos da Judéia. E isso agradou muito, principalmente as igrejas da Macedônia, citando aqui Tessalônica, né, Filipos, Colossos, essas igrejas, né, elas se alegraram muito e foram as primeiras a participarem. Aliás, são igrejas, o que Paulo vai chamar aqui, igrejas pobres, e elas deram além do que tinham, do que possuíam, né, para ajudar a igreja lá na Judéia. E faltava, portanto, a contribuição dos coríntios. Não sabemos direito o porquê que eles ainda não tinham feito a contribuição, uma vez que era uma igreja abundante nas riquezas, né? Era um outro contexto aqui, o contexto da igreja dos coríntios, né? Mas fato é que essa demora, né? Paulo, então, resolveu lembrá-los nessa segunda carta de que eles tinham feito esse compromisso e que era necessário que eles participassem, né? Até porque havia aquela história, né, que a igreja só chegou, né, até os Coríntios, o evangelho chegou até a Macedônia, os Coríntios, porque partiu lá da Judéia, né, partiu lá de Jerusalém, no derramar do Pentecoste. E nós vimos também na semana passada que esse período contemporâneo aos apóstolos, quem governava ali era Cláudio, né, imperador romano, e foi um tempo muito difícil.
Um tempo difícil, porque a igreja já havia perdido muitos bens, muitas riquezas, muitas de suas riquezas, né? Pela perseguição que houve lá no início já da igreja, até o capítulo 8, 9, né? Quando ainda Paulo assolava a igreja, né? Então a igreja começou a dividir o que tinha, distribuir o que tinha lá em Jerusalém para os mais necessitados. E também investia muito em missões, né? Então, os irmãos foram dissipados ali pela diáspora, né? E começaram a ir para outras terras, né? Alcançar outras terras. Nós vemos um investimento pesado de missões também, logo após a conversão de Paulo, quando Paulo vai ser inserido na igreja através de Barnabé, lá na igreja de Antioquia. Então, ali começam as missões e a igreja da Judéia sempre cooperando, mas também foi um tempo difícil, no sentido de desastres ecológicos mesmos, né? Teve queimadas fortíssimas, né? Ali na região da Judéia, teve alguns problemas de guerras, pequenas guerras, né? Ali em Roma, né? Teve o transbordar do Nilo no Egito, enfim, a Grécia também pareceu um tempo difícil. Enfim, eram dias, eram momentos difíceis e que já não havia mais recurso algum na igreja da Judéia. Então, as igrejas da Grécia, da Macedônia, né, começaram então, a partir dos coríntios, né, a ideia de cooperar financeiramente com os irmãos na Judéia. E o que Paulo retrata, a importância disso, é porque ninguém ficaria com muito, mas todos ficariam com porções iguais, todos estariam abastados, né? Todos estariam supridos em suas necessidades, se de fato a Macedônia, Coríntios cooperassem, né? Então distribuiriam ali uma oferta, né, do que tinham para então socorrerem os irmãos da Judéia, né? É algo muito lindo essa ideia de que somos uma família, né? Nós somos um corpo em Cristo Jesus e a igreja também pode socorrer, né, outros irmãos em outros lugares. Logo, logo nós faremos o nosso culto de missões, né? E vamos estar também separando as nossas ofertas para as missões nacionais aqui no Brasil, pela Convenção Batista Nacional, né? Então, todas as nossas associações, as igrejas batistas nacionais, vão estar cooperando com ofertas para as obras missionárias que estão sendo abertas, para lugares um pouco mais inóspitos ao Evangelho, né, alguns missionários que estão num momento difícil, né, enfim, então essa verba vai chegar até esses objetivos aí, e eu e você podemos também contribuir com isso, né? Nada diferente do que estava acontecendo também lá em 2 aos Coríntios, quando Paulo envia essa carta. Então, a esta caminhada da igreja é muito comum esse tipo de contribuição e de ofertas que se levantam, né? Nas Escrituras nós temos, no que diz respeito a, vamos dizer assim, a santificação, né, dos nossos bens, né, a consagração dos nossos bens, né, através dos dízimos, através das ofertas missionárias, ofertas com propósito de socorro, como essa, por exemplo, né, as ofertas de forma sociais, né, que aconteciam também em Atos capítulo 6, quando os alimentos, os suprimentos chegavam às viúvas, os órfãos, aos mais pobres, enfim, essa estrutura da igreja, onde aquele que tem muito, né, reparte com aquele que pouco tem ou que nada tem, para que ambos possam então viver nessa igualdade, né? Esse era esse é o ensinamento fundamental que Paulo nos traz aqui, bem como também entendendo que tudo o que temos é proveniente de Deus, tudo aquilo que temos em mãos, né, é Deus quem nos dá. Então, que seja aquilo que temos em mão para servir o reino de Deus, né, para socorrer, né, as pessoas, para ajudar as pessoas, não é mesmo? E Paulo vai continuar esse texto aqui no capítulo 8, a partir do versículo 15. Então vamos lá, 2 Coríntios 8, 15. Como está escrito, o que muito colheu,
não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Então, o que muito colheu, ele não ajuntou em celeiros, né, como diz aquela passagem de Jesus, mas ele repartiu. Logo, aquele que pouco colheu, também não teve de menos, porque os recursos de auxílio, de ajuda, chegaram para ele, citando aqui Êxodo, né, 16, verso 18. Agora sim, verso 16. Mas, graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. Então aqui Paulo está dizendo que ele está enviando Tito e mais um irmão para poderem fazer a arrecadação dessa verba que está sendo levantada, dessa ajuda, lá em Coríntios. É interessante que aqui cita-se um irmão que tem um certo tom de mistério aí, né? Que fala assim, e com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. Alguns estudiosos aqui, eles acreditam que seja o nosso querido irmão Lucas, né? Afinal de contas, Lucas esteve presente em quase toda a caminhada do apóstolo Paulo. É esse Lucas, nosso conhecido, que escreveu o Evangelho, né? Então, alguns acreditavam que era ele, também uma pessoa muito importante no ministério do apóstolo Paulo, né? Fiel escudeiro ali. Aliás, você vê essa participação de Lucas muito forte. Não sei se vocês assistiram o último filme aí do apóstolo Paulo, acho que lançou em talvez 2020 ou 23, não me lembro, 22 por aí. É um filme muito bom, né? Tem que ter paciência para assistir, né? Mas é um filme muito bom, que narra muito precisamente a história de Atos e a participação de Lucas em tudo isso, né? Mas enfim, Paulo está enviando esses irmãos para se alegrarem, né, com a oferta que estarão recebendo dos coríntios para levar até a Judéia. E o texto continua dizendo no verso 19, e não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. É interessante, irmãos, quando ele cita aqui a respeito de Lucas, né, precisamente no texto do verso 18 e 19, é porque Lucas, né, estou citando Lucas porque é o que há em comum entre os estudiosos, né, ou este irmão, né, que fica aqui também no mistério, mas fato é que esse irmão ele era aprovado por todas as igrejas, né, o seu caráter, a sua vida, né, a sua disposição para o trabalho na obra de Deus era reconhecido pelas igrejas, né. Ele fala aqui no verso 18, e não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas. Note que foi unânime a decisão sobre a participação desse irmão neste momento, né, nesta obra aqui separada para ir até Coríntios, né? Note, irmãos, que temos aqui um ensinamento, né? Como é que nós somos vistos, né, pelos nossos irmãos e pela igreja local. Note que há as comunidades aqui por onde esse irmão, ou quem sabe Lucas aqui, né, passou, todas elas unanimemente aprovam a pessoa, o caráter, a vida, o serviço, o ministério desse irmão. Aliás, eu me lembro que é um dos pré-requisitos, né, no nosso momento de probatório, até se tornar um pastor pela convenção, né, a convenção liga para a igreja, conversa com os irmãos da diretoria, você não faz ideia do que estão fazendo nos bastidores, né? Puxa lá sua capivara, como a gente diz, né? Enfim, faz todo um trabalho meticuloso em relação ao caráter do ministro, que então será consagrado pastor. E às vezes te chamam também para reuniões, né? E um dos quesitos importantes é a aprovação
da igreja, né? Se a igreja não vê o irmão como um pastor ou como um líder, não reconhece nele, né, um coração servil, é muito difícil, então, de ele ser lançado, né, ao ministério. Mas esse irmão aqui, ou Lucas, nós não sabemos, né, mas fato é que o seu testemunho é muito forte, né, a sua vida marca as pessoas, marca as igrejas por onde ele passou, né, por quem, de onde ele era conhecido. Há uma há uma unanimidade acerca da presença, da importância desse irmão. Quem somos nós em nossa igreja local, né? Quando nós caminharmos em nossa igreja local, né, que possamos marcar as pessoas, marcar no serviço, marcar na oração, marcar na alegria, no amor, no abraço, no aperto de mão, né, que possamos ser usados pelo Espírito Santo para marcarmos, né, e sermos, quem sabe, recomendados até por eles, porque vem em nós o caráter de Cristo. Isso é muito importante, é só uma chamada de atenção para nós aqui nesse texto, né? Interessante, Paulo frisa 2 versículos aí especificamente sobre esse irmão. Versículo 20. E evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. O verso 20 e 21, então Paulo está justificando a presença desses homens ali, seja de Tito, né, juntamente com este homem, ou o irmão Lucas, né, no sentido da verificação, da prestação de contas, como é que se diz aqui, vai chegando a noite, vai falhando as palavras, né, mas dessa clareza, né, dessa clareza de que aquilo que está sendo enviado, ou o valor que está sendo enviado, né, chegará ao seu destino debaixo de uma supervisão, né, debaixo de um cuidado, de um zelo, de homens, né, que são aprovados pela igreja. Né? Eu sempre faço questão, ali com o pessoal da nossa administração, né, ali da igreja, em trazer para os irmãos as prestações de contas, né, do que entra, do que sai, tanto é que está disponível, eu gosto de chamar de, como é que tem no governo lá, né, o portal transparência, né, você for ali no aplicativo da igreja, você clica lá nas finanças ali, você vai ver, né, como é que estão as ofertas, para onde é que foi, onde é que entrou, por que saiu, né, você tem toda uma clareza, né, e Paulo zela por isso. Note que ele, como apóstolo, né, poderia tomar ou trazer para si a prerrogativa, bom, eu já sou apóstolo, eu não tenho que, né, ficar prestando conta para a minha igreja, não, daqui o dinheiro eu faço o que eu bem entender com ele, não, Paulo tem esse cuidado, entendendo que esse dinheiro que tramita na obra de Deus é do Senhor, né, provém de irmãos que acreditam nesses homens que a igreja aprova, né, e que investem exatamente direcionados por aquilo que eles têm trazido como necessidade, né, como especificidade, né, para onde será usado, né, por que será usado. Então, Paulo tem esse zelo, esse cuidado em trabalhar com as finanças da igreja. Nós temos alguns problemas assim hoje, né, espalhados por aí, né, recentemente uma igreja aí, denominação que resolveu agora fundar um banco. Olha que ponto que nós chegamos, né? Um banco como o Itaú, como o Bradesco vai funcionar na própria igreja, né? Nós chegamos nesse ponto, né? Infelizmente, né? Então nós temos essa falta de clareza, de prestação de contas. Algumas igrejas arrecadam milhões, né? E às vezes o irmãozinho lá precisa de uma conta de luz paga e alguém diz para ele, pode ir, irmão, nós vamos orar por você, né? Então, né? Tem aí gente que diz que o avião é da igreja, mas só o pastor que anda. Se é da igreja, os irmãos deveriam também ter acesso, não é? Então nós temos essas coisas, essas desigualdades, mas o que Paulo queria trazer para a igreja é essa ideia de igualdade, como ele bem disse, do verso 14 até o verso 15,
e ele está ensinando a igreja, né, esse caminho. E esse caminho passa, portanto, pelo esclarecimento, pela prestação de contas com aquilo que está sendo feito com a finança, com o financeiro. Por isso, ele está enviando esses dois homens, né, homens de caráter, né, um muito bem frisado aqui ainda, muito bem recomendado por várias igrejas, né? Então ele tem esse cuidado de que, se vamos movimentar uma quantia, que seja debaixo de testemunhas, que seja debaixo de um conselho, que seja debaixo de pessoas responsáveis e tementes a Deus. Esse deve ser um cuidado da igreja, né? E versículo 22, com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em nós, que em vós tem. Olha aí, o cuidado de Paulo com aqueles que vão administrar, né, este momento financeiro, né? Versículo 23, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Então, quanto a Tito, ninguém realmente se preocupava, uma vez que caminhava com Paulo, é fruto do ministério de Paulo, está sendo ensinado pelo apóstolo Paulo, e já cooperava e também pastoreava parte da igreja de gentios, né? Tito, que não era judeu, né? Pastoreava a igreja dos gentios, né? Tanto é que tem a carta específica a Tito, né? Era alguém que a igreja já confiava, e esses outros irmãos aí estão mais que aprovados. Versículo 24, portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da vossa glória acerca, e da nossa glória acerca de vós. Ou seja, então, apresente-se, Coríntios, né? Apresente para a sua oferta, assim como as demais igrejas estão pondo ali a sua face, né? Botando a cara ali para participar, para contribuir, para abençoar, uma vez que outrora toda a Judéia ali conseguiu bancar missões, né? Até mesmo as missões chegaram em Coríntios, chegaram em Tessalônica, chegaram em Filipos, Colossenses, tudo isso bancado pela igreja da Judéia. E hoje, né, nesse contexto aqui especificamente, a Judéia está precisando. Então agora é hora de ajudar aqueles irmãos, né? Uma das coisas que eu louvo a Deus pela vida também da nossa comunidade, né, da nossa igreja, é que nós não temos hoje verbas, né, às vezes para ajudar outras denominações, né? Fazemos isso, claro, com a nossa convenção toda, né? A gente contribui para missões, vamos fazer isso logo logo, daqui 2 domingos, né? Mas nós estamos podendo compartilhar os nossos dons, né? Hoje, esqueci o nome da denominação que está levando seus adolescentes lá a aprenderem, mas eles estão aprendendo bateria, estão aprendendo ali violão, e já estão formando a primeira banda da igreja, que até então é a igreja não sei o que lá, acho que é Aliança Eterna, Pentecostal, Aliança Eterna, não lembro. Mas não tinha músico lá. E eles estão indo lá, jovens, assim, 12, 13, 11, tem uma de 10 anos, aprendendo música, e já estão começando a tocar na igreja deles, que não tinha músico, né? Então nós estamos participando, né, da necessidade daquela igreja nessa área específica, estamos podendo ser agente de Deus para ensinarmos, né, e para que eles possam lá ter os seus, seu momento de louvor, tocar os seus instrumentos ali e serem bênçãos na igreja local. Estamos compartilhando, né, os nossos dons, a música, para que então eles possam abençoar a igreja deles. Estamos ofertando, né, o ensino na vida deles. Isso é ótimo, né? Esse é um conceito, uma mentalidade de reino de Deus, que vai muito além de uma placa denominacional, né? E o SECAB hoje tem trazido também essa ideia de reino, graças a Deus por isso, que Deus tem colocado em nosso coração, né, na nossa igreja, esse direcionamento, né? SECAB é um lugar de evangelismo, mas também é um lugar de cooperação denominacional, né? Versículo 9, capítulo 9, irmãos, vamos lá.
Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Olha, aquela ideia que surgiu nos Coríntios de compartilhar, né, as finanças com a igreja da Judéia e ajudá-los ali, contagiou outras igrejas. Né? Às vezes, uma atitude que tomamos bíblica, uma atitude que tomamos fundamentada nas Escrituras, no coração de Deus, né, isso pode contagiar. Assim como o pecado contagia, né, mas também as bênçãos de Deus, uma atitude abençoadora, contagia muitos. Eu me lembro que eu assisti um filme, é meio antigo já o filme, eu não sei se ele é da década de... Acho que é da década de 90, talvez, ou início dos anos 2000, não me lembro. Chama-se A Corrente do Bem, né? É a história de um menino, enfim, em que ele vai ajudando um, e esse um que ajudou ajuda o outro, e assim vai se estendendo, né? Então, essa atitude dos coríntios de ter essa ideia de compartilhar generosidade, isso contagia outros. Quem sabe, né, nós possamos pegar isso para a nossa vida, né, e nos alegrarmos quando tivermos que ofertar, né, para algum objetivo específico, né, tivemos aí uma vitória, né, que foi esse tempo que nós participamos todos juntos, né, além das ofertas de missões que enviamos ano passado, Deus nos deu graça também de colocarmos ali, parece coisa simples, é um forro, mas hoje eu estava ali ministrando no culto da oração, a chuva veio, né, e eu falei sem microfone normalmente, né, e a chuva veio pesadinha aqui, mas não atrapalhou em nada, graças a Deus, né? Então, quando nós temos essas atitudes de generosidade, isso pode contagiar a muitos, né? Peça a Deus sempre um coração generoso para contribuir, né? Versículo 3 do capítulo 9. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Ou seja, olha, Coríntios, eu não sei por que as coisas estão demorando para acontecer entre vocês, mas olha, tomem uma providência, participem conosco, vocês trouxeram essa ideia, contagiaram a muitos, né? E vocês são importantes, vocês também são família, vocês também são corpo de Cristo, né? Trazendo essa consciência, né, de pertencer a um único corpo, muito embora financeiramente Coríntios estava aqui, as demais igrejas eram mais pobres, né? Mas somos um, então vamos lá, Coríntios, vamos participar, né? Vamos estar junto com eles, afinal de contas eles deram do que nem tinham, né? E vocês podem superabundar, né? A condição de vocês hoje é mais nobre no sentido financeiro, né? Para ajudar melhor, né? Então Paulo, participe conosco para que vocês não sejam envergonhados, afinal de contas vocês dão a ideia, né? Mas não faz, né? Tem bastante assim hoje, né? Você está lá fazendo, eu lembro o pastor Rogério até pregando na ABN sexta-feira, na reunião de pastores da nossa convenção, e ele disse que ele estava lá fazendo lá, estava tampando lá um buraco, lá não sei aonde, lá no trabalho dele lá, e tem um rapaz que quase que não tem nada a ver com a empresa, nada lá, foi lá dar pitaco lá, né? Mas o sujeito, ao mesmo tempo que ele viu o buraco, o sujeito viu o buraco, o sujeito não fez nada. Ele foi lá e fez, quando fez, o outro foi falar, né? Impressionante isso daí, né? Não, mas aqui Paulo chama a atenção dos coríntios, fala, não, irmãos, vamos participar juntos, né? Não basta só a ideia, vamos pôr em ação, participem conosco, né? Versículo 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Ou seja, olha, os irmãos estão indo aí, né, para ver o que está acontecendo, né? Para ver o que está acontecendo, e então estejam prontos, estejam preparados, né? Como de antemão vocês já haviam
trabalhado isso, já haviam sugerido isso. Então, que não haja avareza no coração, né? Aquele coração miserável, aquele coração que não se programa, né? É interessante hoje, né? A gente se programa para oração, se programa para ler a palavra, se programa para ir no culto, né? Mas nós não programamos as nossas finanças para servirem a Deus, né? Nós não temos muito essa noção, né? Chega na nossa mão, paga uma conta aqui, paga outra lá, paga outra aqui, paga outra lá, né? Mas passou-se e nós nem colocamos o reino de Deus para ser alcançado também pelas nossas finanças, né? Nós temos essa dificuldade, e é o que está acontecendo em Coríntios. Por isso esses irmãos vão ali atestar, né, e ver o que está acontecendo. E Paulo fala: olha, irmãos, não vamos agir com avareza, não vamos agir com avareza. Versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, olha aí, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, que a sua contribuição e a minha, Paulo está dizendo, né, seja fruto da alegria do nosso coração, seja fruto da consciência que trazemos em nós acerca do reino de Deus, e de que nós pertencemos ao reino de Deus, e que as nossas finanças devem mirar o reino de Deus, não com o intuito de uma troca com Deus. Olha, eu estou precisando de uma bênção aqui, uma porta nova, sei lá, um carro novo, um emprego novo, então, eu vou dar tanto. Não, 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 isso não procede, isso não é bíblico, isso não é bíblico. Mas toda contribuição, se ela for, se ela for uma semeadura grande, né, mas que seja providência de um coração que compreende o reino de Deus e se alegra em contribuir porque se vê pertencente a esse reino. Se ela for pouca, mas dentro das suas condições, segundo você propôs no seu coração, né, olha, dê com alegria, faça com alegria. Mas fato é que estejamos sempre preparados. Precisamos entender, irmãos, que as nossas finanças, assim como nós, pertencem a Deus. A nossa casa, o que temos, pertencem a Deus. Pertencem a Deus. E precisam servir ao Senhor. Precisam servir ao Senhor. Precisam servir ao reino de Deus. Não é mesmo? E Paulo está chamando a atenção dos irmãos para isso. E que seja, portanto, com alegria e que você possa propor no seu coração. Propor antecipadamente. Aqui o que aconteceu? Coríntios propôs antecipadamente, trouxe a ideia, mas Coríntios não contribuiu não, né? Estava resistindo aí à contribuição, não se sabe o porquê, né? Existem aí algumas importantes ideias sobre isso, né? Uma delas, por exemplo, é essa questão de às vezes se colocar um tanto quanto avesso ao apostolado de Paulo, influências externas, como nós já vimos aqui, alguns que estavam se filtrando no meio, se dizendo apóstolos e sugando a igreja em todos os aspectos, né? Talvez por isso esse cuidado, né? Ou essa avareza, né? Esse coração que se endureceu a isso. Mas fato é que Paulo pede para que os irmãos se abram para este assunto. Versículo agora de número 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, tendo sempre em tudo, olha que interessante aqui no versículo 8, que Deus fará com que a igreja de Coríntios, com que eu e você tenhamos sempre e em tudo o quê? Suficiência. Suficiência. Abundeis em toda boa obra. Então, tendo o que nos é suficiente, nós abundamos em boa obra. Interessante isso, né? Poderia ser o contrário, né?
Poderia ser, bom, tendo em abundância, então eu faço o suficiente. Mas a matemática de Deus é o contrário. Ele fala, olha, quando vocês tiverem o suficiente, né, aí vocês vão abundar em boa obra. Ou quando vocês tiverem o suficiente, vocês vão contribuir, né, abundantemente. Olha que interessante, né, esse passo de consciência, né, de corpo de Cristo, né, e também um passo de fé em Jesus Cristo, né? E ele diz aqui, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, acerca de Jesus Cristo. Foi o que ele fez. Ele espalhou, ele deu aos pobres, né? Ele se entregou, ele entregou toda a sua vida, né? Versículo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, quem é que dá a semente ao que semeia? É Deus. E pão para comer, o Senhor é quem nos sustenta, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Porque é que este que nos dá a semente, esse que nos dá o pão, porque é que também nos abençoará de maneira múltipla. Note o versículo 11, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, aquilo com que Deus nos abençoa, é para que eu possa continuar de maneira abundante, né, a essa lei da semeadura. Né, aquilo que Deus me abençoa, né, eu sirvo a outro, contribuindo. Jamais é para que eu me encha de coisas, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui, conforme Deus vai superabundando, né? Conforme Deus vai abençoando e colocando em minhas mãos, eu não ajunto tudo para mim, não. A ideia é que eu, então, sirva, é que eu continue semeando. As bênçãos de Deus que nos sobrevêm, caiu tudo aqui. As bênçãos de Deus que nos sobrevêm é para que possamos continuar semeando, abençoando a outros irmãos. Glória a Deus por isso. Assim, realmente teremos sempre o que nos é suficiente e o outro também terá o que é suficiente. Versículo 11, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência ou para toda boa obra, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Olha que lindo isso, irmãos. Esta semente que semeamos, né? Esta bênção que retribuímos ou que damos, né? Isso é a confissão da nossa submissão a Cristo Jesus. Note que um pouco antes, ele diz lá que ele deu aos pobres, não é? Aqui no versículo, deixa eu achar aqui, nós lemos agora há pouco. 9, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Né? Então, quando nós compreendemos essa arte de contribuir, né? Essa maravilha de contribuir, de ajudar, né? Aqui diz que isso é testemunho de submissão a Cristo, ou seja, estamos agindo como Ele agiu. Estamos semeando como Ele semeou em nós e semeia até hoje. Logo, aquilo que estamos recebendo de bênçãos, que seja também distribuída. É o que tem um teólogo, não só teólogo, é filósofo, é poeta, ele escreveu em muitas áreas, né? O G.K. Chesterton, ele escreveu poesia, ele escreveu
filosofia, ele escreveu antropologia, ele escreveu romance, ele escreveu suas aventuras na América, lá em Jerusalém, enfim, escreveu sobre tudo. Aliás, foi um dos influenciadores de C.S. Lewis, um dos maiores influenciadores de C.S. Lewis, foi Chesterton. E ele fala desse distributivismo ou distribuísmo, né, ou distributismo, né, tem essas três questões, né, que é essa parte dessa generosidade que o Espírito Santo traz ao coração do cristão para suprir necessidades dos santos. Isso é maravilhoso, né? Para suprir as necessidades daqueles que padecem, né, necessidades. Isso é maravilhoso. Graças a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus também, porque o Senhor tem colocado em nosso coração, como igreja, esta bênção. Louvado seja Deus por isso, né? Hoje nós podemos aí ajuntar e ajudar até mesmo com cestas básicas ali, graças a Deus, né? Tem o SECAB que nós citamos ali. Quando nós temos alguma necessidade ali específica na igreja, alguns irmãos a gente pode contar com alguns irmãos que já nos ajudam. Louvado seja Deus por isso. Que Deus continue nos ensinando sempre este caminho, entendendo que aquilo que temos não é nosso, mas é do Senhor, para ser, então, um agente abençoador da obra, né? Versículo de número 14. E pela sua oração por vós, tendo vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Então aqui há um agradecimento de Paulo, né, a Deus, mas também há um agradecimento de Paulo à igreja de Coríntios, né, para que então eles pudessem compreender esta mensagem e agir segundo esta mensagem, né? Enfim, afinal de contas, quem fala aqui é o pastor dessa igreja, é o apóstolo que fundou essa igreja de Coríntios, né? E está clamando e conclamando os irmãos para que compreendam de uma vez que tudo que somos e temos é para servir e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É para servir aos nossos irmãos, aos santos que estão ali padecendo as necessidades, né? Então, que o Espírito Santo possa trazer em nosso coração essa verdade bíblica cada vez mais. Amém, meus irmãos? Alguém aí tem alguma pergunta, alguma colocação? Se tiver, pode fazer aí. Tem não? Então tá bom. Oração, pedido de oração. Alguém tem? Se tiver, pode passar. Tenho uma cliente minha que chama Sandra, o pai dela morreu essa semana, e aí ela tá afastada aqui do trabalho por causa disso. Sandra está de luto. Família, isso. Certo. Vou colocar aqui. Eu não entendi. Alguém entendeu? Tentou falar alguma coisa, mas não deu certo. Não estou entendendo. O áudio está ruim. Mais alguém aí pedir de oração? Vamos orar pelo Heitor da Janaína, que está lá ruim hoje com gripe, tá brava, coisa lá, o pequenininho, né? Mas orar aqui pela Jaqueline, pela Gislaine, orar pela Camila. Mais aí? Mais pedidos? Ora pela minha vida, pastor, por favor. Vida do Alex. Mais algum pedido aí? Não? Muito bem. Vamos orar aqui então, né? Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite que meditamos aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Obrigado, Senhor, por nos ensinar este caminho, essa
compreensão maior do corpo de Cristo, no que diz respeito a expressarmos a generosidade, Senhor, a compartilharmos, Senhor, com os nossos irmãos, aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, a termos um coração generoso e semeador, um coração, Senhor, que distribui, um coração que oferta, em nome de Jesus Cristo, obrigado, muito obrigado por nos ensinar. A consciência de reino, a consciência de família cristã, obrigado, Senhor. Obrigado porque, graças ao Senhor, nossa igreja local tem dado passos importantes nisso, através do SECAB, através das cestas básicas, através das ofertas de missões nacionais, de missões internacionais, através da cooperação na própria ABN, Senhor, mensalmente. Obrigado por nos dar essa graça de contribuir, Senhor. E é por isso que nós temos provado também dos teus acréscimos sobre a nossa comunidade, nós te agradecemos. Abençoe os meus irmãos, ó Pai, abençoe suas finanças, abençoe, Senhor, ó Deus, a cada um, e que o Senhor nos faça bons administradores, Pai. Homens, mulheres, jovens, crianças que entendam que as nossas finanças precisam servir ao Senhor. Obrigado por essa noite, por esse ensino, e nós colocamos diante do Senhor, Pai, neste momento em oração, a vida da Sandra, que se encontra de luto, Pai. Perdeu ali o seu marido, Senhor. Põe as tuas mãos sobre a vida dela em nome de Jesus Cristo. Consola o coração neste momento, Pai. O luto é algo quase que inexplicável. Para alguns pode durar umas horas, para outros a vida toda. Mas que o teu Espírito Santo traga consolo. Fortaleça o coração dessa mulher. Oramos pela vida do Heitor, da Janaína, que se encontra com uma forte gripe, Senhor. Põe as mãos sobre esta criança, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que ela possa sarar rapidamente e voltar ali à sua vida, ó Deus, ao seu cotidiano, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor cuide do Heitor neste momento. Oramos pela vida da Jaqueline, que o Senhor traga cura sobre ela, sobre a Gi, sobre a Camila, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, da causa e dos sintomas. Põe as tuas mãos, ó Deus, na causa e nos sintomas, curando as tuas filhas, bem como a vida do Alex, ó Deus, colocamos a vida dele, sua vida emocional, sua vida espiritual, ó Deus, o seu físico, os seus bens, a sua família, nós colocamos diante do Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo a vida dele na fé, dia após dia, ó Deus, e colocando sempre o coração dele, sempre prostrado aos teus pés, na tua palavra e nos teus caminhos, Pai. Que ele possa ouvir sempre a sua direção e não caminhar segundo o coração, segundo as vontades humanas, ó Pai, mas que o Senhor possa guardar a vida dele no Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que até aqui perseveraram. Ó Deus, sei que todos nós nos encontramos com o cansaço do dia a dia, do trabalho, dos afazeres, mas obrigado por nos sustentar até aqui. Abençoe os meus irmãos, dando a eles descanso, paz, em nome de Jesus Cristo, e revigorando o físico, a alma, enquanto descansam no sono, Pai. E se amanhã, ó Deus, estivermos vivos, acordados, que possamos viver mais um dia no Senhor, pela Tua graça, Pai. Abençoe a semana dos meus irmãos pela frente, em nome de Jesus Cristo, guarda-os no Senhor, na força do seu poder, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, obrigado aí pelo tempo, fiquem com Jesus, até mais, bom descanso. Boa noite, tchau, tchau. Nossa.